Rádio Mais FM. Tá bom demais. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe, curta à vontade. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! A equipe de jornalismo da Mais FM apresenta Programa Goiás é Notícia. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, o que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. No ar, Goiás é Notícia. Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. Nós estamos aqui no Arco Verde para falar com toda a moçada de Anápolis e região, pela rádio comunitária Mais FM e pela internet. Eu, Kellen Cunha, na operação do áudio, e o Henrique Morgantini, que está ali fazendo um famoso café. Hoje, quinta-feira, dia... Que dia que é hoje, Kellen Cunha? 14 de junho. Que dia que é hoje? 14 de junho. O que começa hoje? Cara, hoje é dia de Copa. Hoje, finalmente, começa a Copa do Mundo, mas antes a gente tem que anunciar que o programa é Goiás Notícia, está no ar. Copa do Mundo hoje, enfim, 14 de junho, né? Para não errar. O jogo de abertura acontece... Que hora? Você sabe que hora que é? Que é, Kellen Cunha? O jogo começa meio-dia. Meio-dia. E quem que vai jogar? Não é o Brasil, viu? Rússia e Arábia Saudita. Pois é, Rússia e Arábia Saudita inicia a Copa do Mundo da Rússia. As anfitriãs, a equipe anfitriã, enfrenta a Arábia Saudita na cidade de Moscou, no famoso estádio de Luzhniki. Não sei se eu pronunciei certo, mas é um lendário estádio daquele país. Números da Copa, Morgantini: 736 jogadores, 32 seleções e 64 jogos, e o primeiro jogo é hoje. É hoje. Bom dia Paulo Belém, bom dia Kellen Cunha, amigos ligados na Mais FM. Me conte uma coisa, como é que chama o estádio? Luzhniki. É assim que fala? Não, esse seu sotaque não é realmente o moscovita, né, o de Moscou, é mais da parte, mais do interior, né, da Rússia. É um sotaque interiorano, você que tem essa experiência lá no interior da Rússia, lá perto de Sochi, onde está a seleção, né? Sochi, aí, viu? Como é que a pronúncia é diferente, Kellen Cunha? É porque ele tem família dele, pouco sabe, mas o Paulo Alberto Belém passou grande parte da sua adolescência na então União Soviética, né? Mas hoje começa a Copa do Mundo, minha gente, não tem jeito não. Hoje é um dia para quem puder, e aí a hora do almoço já ajuda muito, mas acompanha lá a abertura da Copa, a partir das 11 horas da manhã já começa a transmissão, porque tem aquele evento da cerimônia de abertura. Da cerimônia de abertura, exatamente, depois vem o jogo, que o evento mesmo é a abertura, porque o jogo então vai ser chatíssimo, né? Porque são duas seleções muito ruins. A Arábia Saudita e os anfitriões são muito ruins, né? Podemos dizer que a Rússia só está na Copa porque é anfitriã? Sem sombra de dúvida, só está na Copa. Não. E a grande missão, o grande objetivo da equipe da seleção russa é efetivamente passar de fase. A grande missão dela é conseguir chegar numas oitavas para não se despedir tão cedo dos seus... da sua torcida, né? Do seu povo. Mas vai ser interessante. Hoje já tem esse jogo, amanhã já tem um jogaço absurdo, né? Que é Espanha e Portugal. Né? Amanhã tem vários jogos, mas o destaque é Espanha e Portugal. É hora de ver todo mundo ali no centro da cidade, nos shoppings, onde tem uma loja que revende eletrodomésticos, televisores, aquela galerinha que fica aglomerada vendo alguma coisa. Você se pergunta, o que esse povo está vendo? Aí você olha,
Jogo da Copa. Jogo da Copa. Todo mundo que puder dar uma passadinha ali, dar uma paradinha e falou, opa, deixa eu ver quanto é que tá ali o jogo tal. Pelo menos aqueles 10 segundos, assim, para ver quem tá jogando. Exatamente. E fazer um comentário. Esse Ronaldo aí, não sei não, hein? Ou essa Espanha aí, não sei, sabe? É aquela coisa clássica. Mas vamos aos resultados de ontem, só para a gente fazer aquele registro, que, como fazemos sempre aqui no início do programa. Ontem nós tivemos América e Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, empataram em 0-0. Também tivemos o Fluminense, que jogando em casa recebeu o Santos e perdeu 1-0 Santos. O Santos deu uma sobrevida, principalmente para o técnico, né, para o Jair Ventura, que estava bastante ameaçado, inclusive já tinha um anúncio de que ele seria reavaliado depois do resultado, ou seja, se um empate aí ou uma derrota, ele já estava fora do Santos, ele conseguiu uma sobrevida. Depois nós tivemos o Paraná e o Cruzeiro, um bom resultado do Paraná em processo de recuperação, 1-1, né, contra a fortíssima equipe do Cruzeiro. O Sport e o Grêmio empataram sem gols, e aí vieram os jogos da parte... Não, ainda tivemos o Botafogo 2-0 em cima do Atlético Paranaense, depois os jogos de quem está na parte de cima da tabela fazendo aquela briga embolada lá, que é o Palmeiras que recebeu o Flamengo. Kellen Cunha, o que eu falei que ia acontecer com o jogo? Empate de 1-1. Empate de 1-1. O que aconteceu? Empate de 1-1. Empate de 1-1, exatamente isso. Parece que foi um jogo meio conturbado, com várias expulsões. Não preveu a briga. Não consegui, realmente não deu tempo de prever a parte da briga, mas é porque vocês não me perguntaram se acaba bem ou acaba mal. Senão eu poderia ter falado, né? Mas teve uma confusão, sim. Teve uma briga generalizada lá, os ânimos se acirraram por conta de um que empurrou o outro, que empurrou não sei quem, que virou tapa na cara, e aí vai. E o ponto alto é que foi uma briga envolvendo Flamengo e Palmeiras, e o Felipe Melo não recebeu cartão. É uma coisa completamente inédita. O Felipe Melo assumindo a posição de apaziguador de uma briga. Muito bem, o Botafogo, como eu disse, ganhou do Atlético Paranaense, o Flamengo empatou, e o Atlético Mineiro perdia para o Ceará por 1-0, quando de repente, não mais que de repente, virou em 2-1. O Bahia venceu o Corinthians por 1-0, e o Inter meteu 3-1 no Vasco. A expectativa é saber o que vai acontecer com o Corinthians, que vem muito instável, sem conseguir repetir as atuações que vinha tendo com o Carille, né? E aí o Loss, que é o novo técnico, que era o auxiliar técnico do Carille, né? O André Loss, se não me engano, não consegue repetir os seus feitos e deve, digamos, ter a sua trajetória no Corinthians, Paulo Roberto Verim, repensada. Acontece agora que o campeonato está estacionado, Flamengo com 27 pontos, o Clube Atlético Mineiro, que fez essa virada, chegou a 23, mesmo numeração do São Paulo, e logo atrás com 22, o Internacional. Folga para o Flamengo ou não? Folga para o Flamengo, conseguiu abrir 4 pontos, é isso? O Flamengo Sim. tem 26 a 23. 27 a 23. 27 a 23, abriu 4 pontos, ou seja, abre uma vitória e um empate, ou seja, se na próxima rodada ele ainda perder e o seu adversário, o seu concorrente aí direto, que é o Atlético Mineiro, sim, em segundo lugar, eu venci ele na São Paulo, continua ainda com um ponto na frente, uma gordurinha, como costumamos dizer, boa, né? A ideia é que isso vá se ampliando, mas isso mostra, se você pegar do primeiro ao sexto colocado, a diferença é muito pouca, quer dizer, uma sequência de tropeços aí, né? Quem não está hoje sendo muito falado, badalado, já passa à frente, né? Mas vai ser um campeonato interessante. Eu acho que essa pausa aí complica um pouco, né? Porque o ritmo dos times, principalmente esses que estão em evolução, em crescimento, né, vai ser naturalmente interrompido. E mais, né, tem a tal da janela, porque começa a temporada europeia no segundo semestre. Então vem a janela internacional de transferências. Então é possível que times como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, o São Paulo possam ter jogadores assediados. O próprio Atlético Mineiro, inclusive, tem 2 atletas que estão se despedindo já. O Flamengo já perdeu o Felipe Fizil, que não era o titular, perdeu o Vinícius Júnior, que já tinha sido negociado desde o ano passado, para o Real Madrid. Existe a possibilidade aí de um assédio muito forte por parte do Manchester City no Lucas Paquetá. Então, esse desmanche aí que é natural, e natural de todos os times, né? Eu lembro de um ano que o Corinthians foi campeão,
e perdeu 9 jogadores de um final de uma temporada para outra. Foram todos vendidos, né? O time titular inteiro praticamente foi vendido por conta dessa projeção que tiveram. Coisas do nosso futebol. A agenda do futebol brasileiro, então, vamos observar aí quem que está mais atento aí à agenda dos times para ver o que eles fazem. Você acredita que o resultado da Copa em si, principalmente se o Brasil for, digamos, tiver um bom rendimento, quem sabe, não existe chegará bom ao Hexa? rendimento, né? Por exemplo, existe ser campeão ou não. Sim. Né? A gente não vai admitir, foi muito bem, hein? Ganhou o segundo lugar, foi em terceiro. Não, ninguém liga. Existe. Ou é ganha ou perde. Se o Brasil ganhar, o brasileiro, o Campeonato Brasileiro tem uma guinada mais interessante? Será um retorno mais interessante? Eu não sei se para os jogadores, acho que todos de alguma forma podem ficar mais motivados, mas certamente que aumenta ainda mais o olhar do mercado, dos empresários, dos clubes para o futebol brasileiro. Né? É interessante perceber, pela escalação, se você for do goleiro ao ponto esquerdo, como dizia-se antigamente, a quantidade de jogadores que sequer atuaram pelo Brasil, ou que atuaram muito apagadamente, tiveram uma atuação de começo de carreira, quer dizer, jogou com 17, 18 anos, com 19 estreou, e logo foi vendido para um time pequeno da Europa, e com 20 e poucos anos ele estava no Milan, estava num time de ponta do futebol europeu, italiano, espanhol, etc. Então, isso significa que cada vez mais esses investidores vão ficar de olho nas nossas bases. Né? O Flamengo vem de uma geração, para citar um exemplo, assim como o São Paulo já teve esse momento, que tem essa característica muito forte, que é de ter uma base, de pegar um menino com 8, 9 anos de idade e literalmente criá-lo, né? Criá-lo para o futebol até seus 15, 16 anos, e logo aparece lá empresários, investidores e tocam a carreira dele. Então, isso aconteceu muito com vários jogadores do Internacional, do Atlético Mineiro. Jogadores, se você perceber lá na seleção, que são da base de times muito famosos, muito conhecidos no Brasil, mas que não tiveram uma atuação. Você não lembra de um campeonato brasileiro em que eles jogaram muito, né? Não é como, por exemplo, o Vinícius Júnior, que, apesar de tudo nele, é muito precoce, mas apesar dessa precocidade, ele conseguiu já estabelecer o seu nome. Né? Quando daqui a 5 anos ele estiver na seleção, se ele estiver disputando a próxima Copa no Catar, as pessoas vão lembrar, ele jogou muito no Flamengo, começou no Flamengo, ele tem essa identidade, né? O Lucas Paquetá, a mesma coisa. Mas tem outros tantos aí que estão saindo. Eu fico pensando sobre isso, o Paulo, mas eu fico imaginando que é muito difícil para um clube segurar um jogador, porque a vontade hoje do próprio jogador é jogar na Europa. Então não é uma questão de dinheiro. Quanto eles vão te pagar lá? Tanto. Então, digamos que eu pago a mesma coisa, o cara vai querer brilhar lá, porque lá está, digamos, os grandes holofotes, né? Está o grande brilho da carreira. Lá é o top. É o top, exatamente. É o top de uma carreira. O topo de uma carreira, mais do que uma seleção, muitas vezes, na cabeça dos jogadores, é estar no centro das atenções do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester United, né, do Manchester City, e por aí vai. Disputar uma Champions League. Exatamente, ser campeão de uma Champions League e tal, aquela coisa. Quer dizer, essa cobiça toda, né, está muito mais ligada a uma ideia de sucesso do que fazer ser um ídolo num clube, né? Mas poucos são aqueles complicado. jogadores que conseguem chegar a esse cenário com menos de 20 anos, e quando passa os 20 anos lá para os 22 já está querendo ir embora mesmo. Exatamente. Né? Porque um jogador com 25 anos é velho para esse mercado. Se ele nunca pisou fora, dificilmente vão levá-lo. Né? Tem que levar ele assim, porque tem a fase de adaptação, por aí vai. Mas, Paulo Roberto Belém, vencida a nossa central da Copa, ou central do futebol, vamos aos nossos assuntos aqui do Goiás é Notícia. E nós temos um tema bastante interessante, inclusive é capa do Jornal Popular na edição de hoje, que é em relação aos royalties, né, dos municípios goianos que atuam na mineração. Né? Os royalties são os direitos, né, uma vez que a exploração, todo o solo nos estados, nos municípios, pertence à União, todas as riquezas, os municípios, os estados, ganham um percentual em cima do que é extraído. Né? E o nome disso é royalty. Né? Como diz o outro, em bom português, o nome é royalty, né? Ou seja, é uma palavra, um estrangeirismo que as pessoas trouxeram para cá. Então, esse dinheiro é um dinheiro muito cobiçado por estados, por municípios, e é um dinheiro muito debatido, porque, a exemplo do pré-sal, havia um debate muito grande. Falou, o pré-sal é do Brasil inteiro ou só dos estados em que existe o pré-sal?
Claro que os estados donos do pré-sal, que sediavam aqui seu território geográfico do pré-sal, falaram, não, é só nosso. Aí, claro, os outros estavam, não, peraí, isso é do Brasil inteiro, todo mundo quer um pedaço. Isso é o que ficou, inclusive, mais justo. E, a exemplo disso, houve uma mudança nessa política de distribuição dos royalties que vai beneficiar os municípios goianos atingidos aí pela atividade da mineração. Sabe quantos municípios são? Você tem ideia? Eu acredito que, sobretudo, a região norte do estado, mais nordeste e noroeste, onde estão situadas as cidades como Alto Horizonte, que tem uma tendência de mineração bem forte, exatamente, onde uma única empresa consegue mover a cidade. A questão de Ibiraçu, Niquelândia e inclusive tem esse nome por causa disso, né? Por causa dos seus minérios, né? Por causa dos minérios, né? Por causa do níquel. E por aí vai. Porque mais ao sul não enxergo cidades com potencial de mineração. É tão pouco aqui na região central. Mas nós temos uma boa aqui perto, que é Barro Alto, né? Que é próxima a Goianésia. Justo. Chegando ali mais com sentido noroeste. Isso, no Vale do São Patrício. Sim. Né? E a mineração aqui em Goiás atinge 143 municípios. Claro que em diferentes estágios, né? Em diferentes impactos. E Goiás é o terceiro estado com maior arrecadação na atividade da extração do minério. Então, com esse decreto do governo federal, mais cidades receberão a parcela da compensação pela exploração, ou seja, né, dessa nova partida dos royalties. Então, para se ter uma ideia, Barro Alto, como eu disse, tem uma previsão para se receber essa compensação financeira pela exploração de recursos minerais a casa de R$16.420.000. Isso fracionado? Isso fracionado. Isso deve ser fracionado, tem toda uma programação, mas são parcelas, não é a perder de vista, são poupudas. Né? Depois vem Crixás. Você citou Crixás. Não, você citou Alto Horizonte. A cidade de Alto Horizonte vai receber. Você imagina, o que é Alto Horizonte? É uma cidade que não tem 2.000 habitantes. Pois é. Cabe até a gente fazer essa pesquisa, por curiosidade, dar uma olhada no Alto Horizonte. A cidade de Alto Horizonte vai receber 28 milhões, que é 27.907.000 Você também citou Minaçu, e Minaçu fica bem atrás, com 5.219.000. A cidade que eu confesso que jamais ouvi sequer o nome, chamado Ouvidor. Ouvidor é aqui na região da Estrada de Ferro. Ouvidor. Vai receber 10 milhões de reais. Fez confusão. Vai receber 10 milhões de reais e lá tem a exploração de apatita, barita, fosfato, minério de nióbio e nióbio. E segundo o Wikipédia, Alto Horizonte tem um pouco mais que 5.000 habitantes. E é conhecido, sabe como? Como? O município com a maior renda per capita de Goiás por habitante. Justamente por isso, maior renda per capita, porque é uma cidade pequena e tem uma taxa de economia, de exploração econômica através do minério enorme, né? Então acaba tendo essa característica e agora vai ficar mais ainda, com a renda per capita mais pujante ainda, depois dessa injeção de 27 milhões de reais. Podemos dizer que os administradores desses municípios estão tranquilos. Uma ajuda boa, né? Com certeza. Uma ajuda um tanto quanto boa. Outro destaque interessante, agora na área política, e aí nós não nos cansamos de ficar assustados com esses assuntos, é que o relatório da Polícia Federal, de uma operação chamada Cui Bono, eu fiz assim com pergunta, porque é assim que chama a operação. Cui Bono é uma expressão em latim, que eu ainda vou descobrir o que é Cui Bono, uma pergunta, mas ela aponta o seguinte, que a propina recebida por Gedel Vieira Lima, que é o sujeito da mala, das malas, não é o da mala dos milhões do Temer, não. Das malas do apartamento. Supitando grana. O estudo aponta que o Gedel e o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, responsável pelo impeachment da presidente Dilma, aquele que as pessoas foram às ruas escrevendo "Somos todos Cunha, o Cunha é nosso". O relatório aponta que tanto o Gedel quanto o Cunha, somados,
receberam em propinas 105 milhões de reais. Os pagamentos, segundo ainda a Polícia Federal, foram efetuados pelo doleiro, né, pelo lobista do MDB, o Lúcio Funaro. Todos esses aqui estão enrolados, presos, toda aquela confusão. Mas a ideia é que, segundo esse documento assinado pelo delegado Marlon Cajado, Gedel recebeu 16 milhões de um determinado negócio, enquanto Eduardo Cunha foi beneficiado com 89 milhões de reais. Eles chegaram a essa conclusão, cruzando os dados em relação a dados celulares, conversas, movimentações financeiras e um dado curioso, que é o plano de voo do avião do tal do Lúcio Funaro. Ele tem um avião e ele rodava esse Brasil aí com um avião, e aqui e ali. E um dos lugares, ele desceu no aeroporto de Salvador e ficou somente meia hora no determinado dia. E não foi para abastecer, não? Não foi para abastecer. E aí, essa explicação é curiosa, porque segundo a Polícia Federal apurou, ele só desceu para entregar um dinheiro, fazer um delivery. Sabe, um iFood de propina? Um frete. Um frete, pronto. Um frete. Só que o frete veio num avião, na qual ele desceu, entregou a grana que tinha que entregar e subiu, ganhou o ar novamente. Ou seja, era um táxi aéreo de dinheiro. Passava, eu vou no Rio, agora deixou um dinheiro para o Eduardo Cunha. Agora eu vou no Pará, não sei o que, vou deixar para quê. Entendeu? Se tiver feito mais de um deslocamento desse de tempo curto em cidades onde há suspeitos. Exatamente. Que ocupam vagas no Congresso, aí fica mais suspeito ainda. Mais suspeito, não. E entre as informações, foi apreendido um HD, né? Uma memória eletrônica no imóvel, né? Na casa da irmã do Funaro, que indica aí uma planilha. Essa é a parte que eles estão se complicando, porque fazem os rolos, mas tem que guardar na cabeça, ó. O Paulo recebeu 3, a Keren recebeu 2, o Henrique recebeu 1, para não perder o histórico. Isso tem que ser anotado em algum lugar. No PowerPoint? A hora que faz pode ser Excel, né? A hora que faz um Word, bota um arquivo lá escondido, os caras aprendem um HD, falam, deixa eu olhar o que tem nesse computador aqui. Aí você fica preocupado, vai achar nudes, vai achar conversas, esquisito, não, acha sua movimentação de dinheiro ilegal. E aí que você vai em cana, Paulo Roberto Belém. Não você, claro. Engraçado porque que o avião do Funaro não veio atrás de você. Não veio, não desceu aqui no aeroporto de carga. Não desceu. Não, beleza. Engraçado que quando pegam esses tipos de anotações aí, Kellen Cunha, planilhas, até papeizinhos assim que tem essas marcações, os nomes são muito apelidos, né? Sim, apelido. E não adiantou nada, porque, veja bem, o que é um apelido? Eu fico entendendo isso, pensando nisso. Um apelido que remete mesmo à pessoa. Pois é, um apelido não é algo que remeta, por exemplo, ninguém vai me chamar de Mildinho. O cara pode me chamar de Nhonho, o cara pode me chamar de Bolinha. Aí, por exemplo, você aparece lá que uma suspeita recebeu dinheiro. Chega lá e diz assim, Bolinha, 10 mil. Ué, quem falou, vem cá, tem 5 caras envolvidos, só tem um que é gordo. O Bolinha é aquele gordo. Faltou essa perspicácia, o Paulo Alberto Belém. Mas, na verdade, eu acho que a grande leitura que a gente faz disso é que, apesar do negócio de apelido, o que parecia muito mais uma brincadeira do que uma tentativa de esconder. Porque o que fica bastante evidente, com essa coisa de provas que muitas vezes aparecem, com nomes, com não sei o quê, com movimentação até financeira, no mercado financeiro, bancário e tal, é de que eles tinham uma certa certeza de impunidade. Isso não vai acontecer. Eu sou dono da Odebrecht, eu sou a maior empreiteira do mundo. Eu tenho negócio em, 50 países. Quem que vai entrar aqui na minha empresa para aprender HD? Quem que vai entrar aqui na minha empresa para fazer alguma coisa? Né? Eu sou um senador, você está brincando comigo? Quem que vai me filmar? Eu posso falar no telefone que eu vou matar o primo, que eu preciso de 2 milhões. Quer dizer, você imagina em condições normais, você sabendo que vai fazer um rolo, que é uma coisa errada, você vai falar num telefone celular, me arruma 2 milhões, igual a Aécio Neves fez. E chegou a fazer uma brincadeira, né? Vamos botar assim, brincadeira, esperamos que seja. Quando fala, vamos arrumar alguém que pegue esse dinheiro, que a gente possa matar antes ele fazer delação premiada. Quer dizer, ele faz gracinha. Não com o fato de matar o primo, né? Porque o primo foi escolhido. Mas com o fato de falar assim, vai ter delação, hein? Fazendo uma troça, né? Prevendo uma coisa que ele pensa que não vai acontecer. Nunca vai atingi-lo, perfeitamente.
Esse é o cenário que nós temos. Vamos no nosso intervalo, Kellen Cunha? Vamos lá. Nós já voltamos, então, para a segunda parte do Goiás Notícias já. Goiás é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria, quando você precisar na drogaria saúde, você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria saúde, você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Sabe aquele mosquito que transmite a dengue? Pois é, ele continua rondando por aí. E agora ele também transmite a zika e a chikungunya. Elimine o mosquito antes que ele crie asas. Acabe com os criadouros cuidando da sua casa. Mantenha a caixa d'água bem fechada. Não deixe acumular água em tambores, potes, tanques e pneus. Remova as folhas das calhas. Lave com água e sabão locais que acumulam água. E mantenha o lixo bem fechado. Mais FM. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade e os melhores preços da região. Aceitamos cartões de créditos, Visa, Mastercard, Valecard, Alelo, Alimentação. Mercadinho Oliveira, bem perto de você. Faça-nos uma visita e confira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Estamos de volta com mais informações para você. Goiás é notícia. Edmar Silva. Muito bem. Agora são 8h30, 8h30 em ponto. Na contagem regressiva da Copa do Mundo. Não consigo falar outra coisa, Paulo Roberto Belém. Estou em função da abertura da Copa.
Cara, mas é importante, bicho. Esse comentário foi legal, esse comentário profundo mesmo. Eu me senti melhor agora. A gente falou muito aí durante a semana sobre a empolgação pela Copa do Mundo, empolgação pelo Brasil na Copa do Mundo. Acontece que a Copa chegou, tá aí, odiando ou querendo, vai acontecer. É isso mesmo. E o pessoal vai dar uma animada, segundo uma comerciante que eu entrevistei ontem, que eu reproduzi essa pergunta para ela. Qual que é a animação do pessoal? Sua animação da sua perspectiva, pelos clientes que têm vindo aqui no seu estabelecimento. O pessoal vai dar uma animada? Não, eles estão quietinhos, mas domingo você vai ver, esse aqui vai estar lotado, meu filho. E é assim que eu enxergo. E a experiência dele é isso mesmo. Aos poucos vai contagiando mesmo. Mas vamos voltar aqui às nossas pautas. Nós temos uma informação interessante sobre o Estado de Goiás, que é o alerta que 2 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado fizeram em relação ao que consideram ser uma tendência de dificuldade para o governo, para o Estado de Goiás, em fechar as suas contas. Os conselheiros são o Selmar Heck e o Saulo Mesquita. Eles afirmaram durante uma sessão do Tribunal de Contas do Estado, que inclusive serviu para apreciar o relatório de execução orçamentária do governo, desse primeiro semestre de 2018, afirmaram que é uma tendência de que o Executivo possa ter dificuldades para fechar as contas no fim de ano. O relatório foi aprovado pelos conselheiros, mas Mesquita usou a palavra para alertar, inclusive, sobre a dificuldade quanto ao pagamento do salário dos servidores. Olha que essa informação soa como uma bomba, e obviamente a todos os servidores públicos do Estado de Goiás. E vem numa hora muito ruim. Uma muito ruim mesmo, né? E diz o Mesquita aqui, se não houver contingenciamento, o horizonte que se afigura não é favorável. A tendência é o fechamento das contas ao final do exercício com muita dificuldade. Dificuldade, inclusive, me parece, para a quitação da folha, é o que disse o conselheiro Saulo Mesquita, do TCE. Né? E outra fala aqui, que é a do Selmar Heck, é que há um decréscimo da previsão de receita, né? E que exige do Executivo uma limitação do empenho. Segundo ele, não há uma expectativa de crescimento que possa fazer com que o administrador se evite de ter esse contingenciamento, ou seja, esse corte de gasto, foi o que completou o Selmar Heck. É interessante, né? Engraçado não. Interessante que uma informação dessa, às vésperas de um processo eleitoral, vai incrementar a pauta dos governadoriáveis com essa bomba, digamos. Sobretudo da oposição, né? Claro. Que influencia bastante a questão do voto, influencia diretamente na vida do trabalhador que é ligado ao Estado e que somam diretamente 50 mil e indiretamente tantos outros, e a nós, como população que é refletida pelos serviços que eles são prestados. Essa bomba muita coisa aí por aí, muito discurso, e vão ter que desenhar realmente um plano de governo que contemple esse contingenciamento apontado pelo TCE. Tem 2 formas interessantes de observar isso, né? Uma é porque é indissociável que a gente perceba um peso político diferenciado nessas falas. São 2 conselheiros lá do Tribunal de Contas do Estado. A gente não pode afirmar que há um interesse deliberado, que há um direcionamento político nessas falas, não há qualquer razão para se pensar isso, mas é sabido, e é consciência de todos, imagino que por eles também, de que ao fazer uma colocação dessa, cria uma atmosfera exatamente na direção do que você falou. Olha, vai ser munição, vai servir de pólvora para fazer munição dos pré-candidatos de oposição ao governo. Uma vez nós temos um pré-candidato à reeleição. Então, isso é natural, né, de que haja. Esse debate já está acontecendo, né? Independentemente dessa fala, que somente aumenta ainda mais o foco em cima disso, mas os pré-candidatos, como Daniel Vilela e Ronaldo Caiado, já têm realizado esse tipo de discurso, criticando, atacando e mostrando o que consideram como erros na gestão, principalmente em relação à gestão de recursos, né, a administração dos recursos. Agora, por um outro lado, é inegável que esse debate não é de hoje. É inegável que os problemas com as contas públicas remetem já há algum tempo na gestão pública do Estado de Goiás. Haja vista que foi demandado há alguns anos realizar o parcelamento dos pagamentos. Aí houve aquela discussão, não, o parcelamento foi feito, mas dentro da lei, porque tudo é dentro do mês. Bom, tudo bem. Agora, ninguém, imagina, vai trabalhar para receber no dia 5 ou dia 3, o dia que é feito para receber o pagamento,
receber metade do seu salário. Ainda mais que estava acostumado a receber toda a parcela num dia, né? Exato. Que ele tenha a sua previsão e chegar uma política, não, você vai receber agora daqui a 10 dias. Isso. Então, os gastos já vêm sendo questionados há muito tempo. A crise em relação à administração de recursos do Estado de Goiás não é nova. E aí chama atenção, né, entre esses dois pontos, um terceiro. O TCE só percebeu agora, em junho de 2018, às vésperas da eleição, às vésperas da Copa, porque esse debate certamente vai ser esquecido no momento em que há um recesso aí de toda essa turma. Será que só agora que o TCE descobriu? Nós chamamos a atenção aqui para um assunto, sempre falamos, Paulo, que é em relação à CELG. A CELG foi vendida porque estava quebrada, era inadministrável, ela precisava de um investimento muito grande, enfim. Ela quebrou, não tinha condição de se recuperar, então teve que ser vendida. Nesses anos todos, ela foi quebrada de um ano para o outro? Ela estava indo muito bem, uma empresa maravilhosa, e aí quebrou em 6 meses? Não. Em 2 anos? Não. Em 5 anos? Não. Em 10 anos? Não. O processo. A pergunta é, nesse período todo, o Tribunal de Contas do Estado, que é quem é responsável por aprovar as contas da CELG, quando que o Tribunal de Contas do Estado falou assim, está errada essa conta aqui? Não está fechando. Olha, isso aqui está ruim. Olha, se continuar assim, como falou aqui o seu Marrec e o Saulo Mesquita, olha, se continuar assim, vai quebrar. Quando que alguém falou isso da CELG? Ninguém falou. E eles não são servidores novatos, né? Conselheiros. Pois é. Mas qual a razão para nunca ter visto? Que mistério é esse que nunca desaprovaram, nunca colocaram assim, olha, esse negócio está esquisito. Não, estava tudo bem, segundo os papéis. Quando não mais que de repente, falou, olha, a CELG quebrou. Então, de repente, a gente vê um momento como esse e torna-se algo muito curioso. Ué, uma conversa do Estado sem dinheiro, com dificuldades, vendendo patrimônios, sem investimento, preocupação com pagamentos. Começou quando? Em maio? Estava tudo bem até maio, até fevereiro, quer dizer, foi esse ano que começou? Aí, de repente, olha, está complicado. E quando você fala que está complicado, tem várias maneiras de ser complicado, né, Paulo? Eu posso estar com a dificuldade aqui para pagar alguma coisa e posso também estar na dificuldade de não pagar nada. Porque quando você fala que vai faltar o dia do salário, está com dificuldade de fechamento, inclusive pagamento de servidor. É porque a situação já se agravou, não é uma doença que foi descoberta no seu início, já é quase terminal, porque quando você não dá conta de pagar nem o... Uma coisa eu falo assim, olha, porque uma coisa eu falo assim, olha, eu não consigo pagar, eu não vou trocar de carro, porque eu não consigo comprar uma parcela. Então eu estou apertado. Eu não consigo pagar essa parcela num veículo. Ou eu estou com um carro e vou ter que atrasar. A outra coisa é eu acordar num dia e descobrir que eu não tenho dinheiro para comer. Porque a minha comida acabou e eu não tenho dinheiro para comprar comida. Ou seja, eu deixei chegar o negócio até o limite. E isso que chama a atenção nessa informação. É isso. O que nós temos aí mais, Paulo Roberto Belém? Nós temos um dado interessante. Caiu aonde? Caiu quem? Caiu lá no Rio de Janeiro. Caiu a casa? Que caiu, um termo mais justificável, foi transferido para uma outra instância, o general que é chefe do gabinete do interventor federal lá no Rio de Janeiro, o Mauro Sinotti Lopes, chefe do gabinete do interventor federal, que é braço direito do interventor Walter Souza Braga Neto. Segundo o governo, já estava prevista essa relocação desse chefe de gabinete do então interventor para outra instância no Brasil, mas é bom a gente analisar para fazer um debate de como está a intervenção federal no Rio. Será que era previsto mesmo ou é um enfraquecimento dessa intervenção? É basta a gente perceber o que foi feito nessa intervenção nesses 2 meses, né? Pouco mais de 2 meses. Pouco mais de 2 meses. O que foi feito? Qual que é o impacto inicial? Porque, digamos, quando você faz uma intervenção dessa, você vai ter desdobramento lá na frente, que você só pode medir no futuro. Mas há um impacto inicial, de cara. Qual foi o impacto? Nenhum. Na medição lá da violência, do número de ocorrências, de furtos, de roubos, de assaltos à mão armada, de mortes, em alguns desses quesitos que eu citei, houve, inclusive, o aumento. O que mostra que a intervenção não serviu e não está servindo para nada, exceto para uma única coisa, para que o presidente Michel Temer tivesse um discurso que tentasse, que pudesse o projetar aí para uma situação melhor do que ele se encontra,
o que também não deu certo. A intervenção foi feita sem nenhum tipo de programação, sem nenhum tipo de planejamento, com um tremendo improviso, né, um ridículo improviso, e com um viés político evidente. Então, se coloca os caras lá, chamam o general, tiram as fotos do general lá, o general falando, agora vamos arrebentar aqui, vai acontecer. Não conseguiram fazer isso, porque o próprio general sentiu o uso político, ficou com o pé atrás, falou, estamos vendo, estamos esperando aí recursos, vamos ver como é que esse negócio funciona. E não deu certo. E agora, essas trocas, esse que foi trocado, esse que saiu, deve estar dando pulo de alegria. Eu falei, ainda bem que eu me livrei dessa bomba, porque ter que guardar no meu currículo como general, como alguém de alta patente das Forças Armadas, alguém que passou numa intervenção no Rio de Janeiro e conseguiu fazer absolutamente nada. Né? Então, assim, quanto menos tiver a imagem atrelada a isso aí, melhor. E é esse tipo de improviso que marca o governo Michel Temer, né, e os seus aliados, né, e vem marcando. Eu avalio também que tão imprevisto que foi essa mudança de direção lá do Comando da Segurança do Rio de Janeiro, que veio-se de uma hora para outra, digamos. Houveram intervenções federais com deslocamento de algumas tropas para combater algumas crises lá no estado, mas no mês de março, vamos tomar conta agora do Rio de Janeiro, e um sintoma disso foi que não houve um planejamento e que eles ficaram dialogando ali qual que seria a autonomia dessa intervenção, se tiraria a soberania lá do Estado em estar comandando a PM, a Polícia Civil. Não, vamos pegar tudo para nós aqui. E por não ter havido esse planejamento, as coisas foram passando no dia a dia e foi demonstrando que isso realmente foi tomado de uma hora para outra para angariar alguma coisa que não está dando certo. E sabe qual é o pior, Paulo Roberto Belém, do que a gente vê um improviso como esse? É ver que ele não acabou. É ver que ele não foi um fato isolado. Cito como exemplo um novo improviso, que é uma nova tentativa de o presidente Temer sair dessa lama que está batendo no queixo já, porque o presidente mais desaprovado, mais rejeitado da história, com 82%, né, isso é para poucos, né, no caso, só para ele que bateu esse recorde. Mas a tentativa dele de sair dessa situação é a criação anunciada anteontem, né, a lei que saiu ontem, do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Sem nenhum tipo de debate, sem nenhum tipo de anúncio, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de avaliação de impacto, ele decidiu criar um negócio que é só o nome, é só uma casca, é só uma folha. SUSP, Sistema Único da Segurança Pública. Aí eu te pergunto, de onde veio o dinheiro do SUSP? Para onde vai atuar o SUSP? Quer dizer, qual que é o projeto? O orçamento do SUSP é de não sei quantos milhões. Tá, veio da onde? É do dinheiro que não está tendo aí? Não, é do dinheiro que está tendo para outras áreas. Por exemplo, ele está tirando dinheiro do social, está tirando dinheiro daquelas políticas públicas para mulheres e, principalmente, está tirando dinheiro do esporte para colocar neste caixa. Você agora tem um caixa aqui para o Sistema Único. E quando ele faz isso, ele tira dinheiro justamente dessas atividades cujo investimento, né, cujo depósito desse dinheiro era para a prevenção. Porque são programas sociais de inclusão, são programas sociais no esporte, aqueles como nós conhecemos aqui em Anápolis, Esporte para Todos, que chegou a reunir 16 mil crianças, ou seja, são crianças, aqui em Anápolis, para pegar esse exemplo, que se não estivessem, como não estão hoje, porque o programa acabou, né, por decisão do prefeito Alberto Naves até o momento, o Esporte para Todos fazia o quê? Pegava a criança que era para estar na rua, acabou a aula dela, das 8 ao meio-dia, tal, meio-dia ela está em casa, almoçou, tá à toa na rua, brincando ali, solta, sem ninguém olhar. Aí, chega um cara e fala, você não quer ganhar 10 reais? Não, entrega esse negocinho ali, ó, tal. Enfim, em meia hora de conversa, ela está a serviço do tráfico de drogas. Em 2, 3 dias nesse negócio que ele está ganhando dinheiro, o cara bota uma arma na mão dela. Você tá fazendo um criminoso. Então, o que o Esporte para Todos faz? Pega esta criança, fala, você acabou a sua aula, você vai no contraturno, ou seja, é de manhã, você estuda à tarde, vai de manhã. Você estuda de manhã, vai à tarde. E vai dar iniciação esportiva, vai ensinar ele a disciplina de um esporte, o convívio social, o respeito às pessoas, vai ensinar a ganhar, vai ensinar a perder, vai ensinar, inclusive, a se desenvolver fisicamente. Isso é um trabalho de prevenção, porque ele está automaticamente fora do assédio criminoso dessas pessoas, do assédio desses criminosos nas ruas.
Aí, esse programa de iniciação esportiva, com o apoio do governo federal, por exemplo, o presidente tirou o dinheiro. Por quê? Porque não interessa para ele plantar essa semente, porque ele sabe que daqui a 6 meses ele está fora, e daqui a mais um ano, né, 6 meses depois desses 6 meses, ele principalmente está lutando para não ser preso, se não tiver preso. Então ele não quer cuidar do Brasil, cuidar do futuro, cuidar das crianças. Ele quer criar um programa agora que ele possa criar um fato, causar um impacto e que as pessoas melhorem a imagem que tem dele. Esse é o tipo de comportamento que nós temos visto em relação ao presidente Michel Temer. É isso, esse foi o Brasil que parte da população escolheu quando lutou tanto para que ele se tornasse presidente. Vamos para o intervalo então, Kellen Cunha, e voltamos para a terceira e última parte do programa. Os principais assuntos do estado, você fica sabendo aqui. Goiás é notícia. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na drogaria, saúde você vai encontrar. Profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria Saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado, com experiência de mais de 30 anos. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 4280. Compartilhe alegria. Compartilhe sucesso. Compartilhe. Mais FM. Compartilhe. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Estamos de volta com mais informações para você. Goiás é notícia. Edmar Silva. Nós voltamos com o último bloco do programa Goiás é Notícia, depois de uma
crise de risos aqui no intervalo. Nós temos que dizer aqui ao nosso ouvinte que o nosso intervalo é tão ou mais emocionante que o programa que está no ar. Vamos fazer uma hora o programa dos bastidores. Você que fica em casa. É verdade, fazer leitura labial. E às vezes a gente esquece que a gente está sendo filmado. O tempo todo. Quem nos acompanha aqui é a Adriana Pereira, Luciano Toledo, a Luciana Narcisa, e estão acompanhando aqui. Ninguém se pronunciou, só deram um bom dia. Bom dia já é o bastante para nós. Sinal que a gente está agradando? Não sei. Prefiro não pensar sobre essa possibilidade. Legal, a gente voltou com o último bloco aí para falar um pouco da cidade de Anápolis também. Sim. No bloco do Goiás é Notícia. Vou trazer aqui para você, Marguerite, depois daquele levantamento que a gente fez sobre um incremento de quase 8 mil eleitores, né, com aquela atualização dos dados do TSE, que aconteceu até maio passado, o portal Voz de Anápolis repercutiu uma outra peculiaridade do eleitorado anapolino, que traz, que confirma que em Anápolis as mulheres são a maioria em relação ao número de eleitores. Sim. É uma fração de 53,20% da população de mulheres eleitoras, que corresponde a exatas 142.883 votantes contra 125.638 de homens votantes. É um dado que segue um padrão proporcional do Brasil. O Brasil também tem mais mulheres que homens, né? Sim, e é um padrão que também acompanha os números os dados eleitorais passados da eleição de 2016, porque o número de eleitoras mulheres, com a última atualização, subiu 0,01%. Pois é, isso cria nos candidatos, potencialmente, a necessidade de estabelecer diálogos específicos, né? Porque tão importante quanto pensar que são homens ou mulheres votando, né, que tem um percentual de negros, brancos, enfim, do que estratificar por idade, por sexo, etc., é importante, é fundamental saber o que pensam essas pessoas. Quer dizer, são mulheres, ótimo. As mulheres pensam diferente dos homens em relação à escolha do candidato? Os processos de escolha dessas pessoas, dessas mulheres, são processos diferentes do que os homens? Há um tipo de política, há um tipo de política pública, há um tipo de discurso, há um tipo de demanda que seja próprio das mulheres, ou dos homens, ou dos jovens, ou dos negros, ou dos aposentados, que é diferente das demais? Porque isso aí é que nós vamos conseguir entender essas características, né? Numa eleição municipal, é interessante perceber que as pautas da cidade, elas naturalmente falam mais alto. Mas numa eleição como essa, por exemplo, estadual, federal, né, que envolve aí, as eleições proporcionais, há certamente projetos e pautas que concernem mais especificamente a alguns grupos, né? E sendo Anápolis um polo importante nesse processo, quer dizer, a terceira maior cidade em número de eleitores do estado de Goiás, então nós temos aí um contingente sério a ser levado em consideração. Você acredita que possa haver também campanhas somos maioria, então vamos aqui criar a nossa panela, o nosso direcionamento para eleger fulano? É grave isso? Não, eu acho que seria importante ter isso. Eu acredito que esse tipo de consciência é salutar. Eu vi esses dias não sei se é uma campanha, mas é uma postagem de internet compartilhada por algumas pessoas, dizendo: sou mulher e mulher vota em mulher. Né? Sim. Eu acho importante esse tipo de movimentação. Eu só não acho que seja esse critério o mais adequado. Entende? Porque você não pode... É um tipo de discriminação. Quer dizer que um homem não pode representar uma mulher? Né? Negro vota em negro. Quer dizer que, então, alguém que é de uma outra cor não pode lutar. Você só pode lutar por aquilo que você está inserido. Quer dizer, eu acho que esse princípio não deve nos reger, porque nós acabamos, dessa forma, com o princípio da solidariedade, que é eu me solidarizar com a luta do outro. Independente do que seja. Independente se eu sou ou não.
Entende? Se eu quero definir políticas públicas, por exemplo, políticas públicas para ajudar as pessoas mais carentes, então só realmente quem está no limiar da miséria que pode ser candidato? Porque ele sabe. Não, claro que historicamente temos visto erros serem cometidos, né, de gente que não está nem aí, né, para esses grupos. Mas é mais fácil a gente abrir um diálogo e criar uma empatia pelo discurso, pelo conteúdo daquele candidato, independentemente se ele é branco, se ele é preto, se ele é homem, se é uma mulher, se ele tem uma religião A, B ou C. O importante é o que você pode fazer, né, dentro das limitações desse mandato que você se candidata a ter, o que você quer fazer com ele? Eu quero fazer isso, aquilo, não quero fazer isso e aquilo. Eu falo, isso aí me representa. Eu vou nisso, sem olhar para o sujeito, porque senão você vota nele porque ele é uma mulher negra e pobre, e de repente chega lá, ela não defende negro, não defende pobres e não defende as mulheres. Eu acredito que a gente tem que observar no processo eleitoral a questão da singularidade dos candidatos, né, o que ele tem para oferecer, né, porque o voto é único, você vai escolher uma pessoa, mas pensando na pluralidade, do que ele pode fazer para o plural, não para os direcionamentos, que senão a gente peca no sentido de... E não é difícil. Diferenciar demais. Sim, até os concordo com próprios você. partidos fazem isso. Concordo com você. Eu estava passando aqui na Avenida São Francisco, lá tem tipo uma base eleitoral de um determinado partido, e lá está dizendo, ó, democrata. O democrata. Já citou que é o democrata. Está lá na São Francisco. É partido tal. Aí o partido tal, mulher. Aí o partido tal, jovem. Isso. Aí, vamos pensar, aí o outro nicho lá, que eu sou criança. Cadê o partido Kids? É isso. Aí, PSDB Kids. O negro. PT negro. Cadê o partido negro? PMDB aposentado. Sim, eu entendo o que você está falando. Essa segmentação é própria de todos os partidos, né? Não é de um ou outro. Todos os partidos têm esse segmento. A questão é, o que esses candidatos ou os políticos desses partidos fizeram para esse segmento? Por isso que eu falo, quando eu disse não é difícil, porque se você quiser analisar o partido, você analisa assim. Mas se você quiser analisar os candidatos, tem um ponto de corte que você pode usar como parâmetro, que é, sem sombra de dúvida, útil. O que esse cara que está vindo aqui me pedir voto já fez? Se ele não for um político novato, digamos que ele está estreando na política, mas ainda que seja, o que você já fez? Não, eu estudei, aí eu fui trabalhar, eu fiz uns cursos aí eu montei uma empresa. Tá bom, o que você fez pelas pessoas? Você fez alguma coisa pelas pessoas? Não, ainda não, estou esperando. Tá bom, é uma análise que você vai fazer. Ou pode ser um cara que é novato, fala, eu tenho um trabalho social, eu estou envolvido com essas organizações de classe, tenho lutado aí pelos empresários, ou pelos professores, ou pelos jornalistas, aí alguém vai lutar pela essa classe sua, Paulo Alberto Belém. Mas, enfim, apresenta. É um ponto que você tem que analisar. No caso dos políticos, você já foi deputado, ou senador, ou governador, ou prefeito, ou vereador? Sim. O que você fez? O que esse cara fez? Prestou? Adiantou? Fala, Carlinha. Se não fez nada, fala que é um novo. Tem isso, se não fala que é novo. Aí que tá. Mas quando você nessa conversa do novo, eu sou novo como deputado estadual, novo como vereador, novo como estadual, federal, tal. Não sou. O que você fez? O que você fez? É importante nós sabermos isso. Claro, todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história. Ninguém para um político de uma hora isso. Outra. Mas as pessoas não podem, acho o grande lance, as pessoas não podem se cegar, não podem fechar os olhos, porque cada vez mais no mundo da informação é mais fácil você saber o que esse cara fez é bom. Esse cara foi prefeito aqui da cidade, esse cara foi vereador aqui na cidade, esse cara foi governador aqui no meu estado, esse cara foi deputado já. Tá, nesses últimos 8 ou 4 ou 2 anos, enfim, quanto ele tem de mandato? O que ele fez? O que ele conseguiu fazer? Esse é um ponto. Porque até porque nós podemos observar por aquilo que ele fez e não gostar. Ele propôs tal coisa. Não concordo com isso, não. Então, não, esse cara aí... Ele está fazendo, mas ele está fazendo um povo que eu não gosto, uma coisa que eu não concordo. É um parâmetro, é da democracia. A questão, nós temos várias formas racionais de escolher o nosso voto, né? E porque o que nós queremos não é alguém bonitinho. Eu não quero alguém que pareça comigo. Ele parece comigo porque ele é da mesma cor da minha pele, ele é do mesmo sexo que eu, ele gosta do mesmo time que eu, ele está frequentando a minha igreja. Não, nós queremos alguém que não tenha a capacidade de representar como agente público. O que ele pode fazer como agente público? Me preocupa essa visão
E repito, acho necessária essa organização, mas acho um pouco limitadora esse debate, falar assim, gordo vota em gordo, branco vota em branco, preto vota em preto, mulher vota em mulher, homem vota em homem. Sabe, será que é isso? Nós temos uma discrepância muito grande, quando a gente pega na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados em Brasília, quando pega a estratificação, por exemplo, social, o número de empresários. Qual que é a percentual de empresários que tem no Brasil? É 5%? É mais ou menos isso, eu não sei, mas é um número ínfimo. Chega lá, 60% se declaram empresários. Outros tantos por cento, bastante significativos, se declaram pecuaristas, agricultores, né, fazendeiros. Qual que é a percentual de fazendeiros no Brasil? Nós temos uma população majoritariamente formada por mulher. Quantas mulheres tem lá? Nós temos uma população majoritariamente negra. Quantos negros tem lá? Ou seja, nós temos uma crise, sim, de representatividade. Mas não é direcionando o voto sem pensar muito, nós chegamos lá. Não deve se eleger por percentuais, né? Digamos, 1/3 para cotas, né? Já pensou se tivesse cotas nas câmaras? Eu tenho uma ideia sobre isso, assim. Eu acho que deveria haver algum tipo de orientação mais incisiva. Hoje já existe, por parte da lei, a orientação de que os partidos lancem uma cota específica para mulheres e tal. Justamente. Mas eu acho que poderia haver uma política pública mais incisiva em relação a isso, para que a gente pudesse corrigir. Isso eu defendo. Mas eu não sei qual é o formato ideal, né? Não sei se é isso que você está falando aí de colocar cotas, mas é interessante a gente perceber que nós precisamos corrigir isso, digamos, de alguma forma. Vamos pensar naqueles que pensem pela pluralidade. Isso é importante deixar destacado. Muito bem, é isso aí. Bom, chegamos ao fim do programa, 9h02. E, Kellen Cunha, o pensamento do dia hoje fica a cargo do Paulo Alberto Belém. O pensamento do dia ficou para mim? Então, assistam a Copa, torçam pelo Brasil. Isso. Nesta Copa da Rússia, e que o Brasil não tenha um bom rendimento, que seja campeão. Seja campeão. Bom rendimento não existe. E lembrando, mais uma vez, que torcer para o Brasil não significa esquecer dos nossos problemas ou fechar os olhos para a nossa indignação. Bom dia, Kellen Cunha. Bom dia. Amanhã de volta? Amanhã de volta. 8h. Você ouviu o programa Goiás é Notícia. Agradecemos a sua participação. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. 210, Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá mais FM. www.f